Abra a tua Bíblia aí, Mateus 27. Vamos lá, versículo 32. Diz assim, eu quero falar um pouquinho hoje, é Santa Ceia, a gente vai narrar um pouquinho sobre o simbolismo do sangue em nossas vidas, tá? E quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar caveira, deram-lhe beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançaram sorte para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados, o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram uma escrita da sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças, dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se é tu, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes, os sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, escarneceram-se e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-los-emos. E confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos que lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Amém? Senhor, fala conosco nessa manhã de ceia e que possamos entender um pouquinho daquilo que vamos fazer aqui, que a mão do Senhor dirige esta palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? A Bíblia fala sobre o pecado do homem. A Bíblia fala sobre o erro do homem lá no Jardim do Éden. E depois o homem ficou com aquela culpa. Então, para que o homem pudesse tirar aquela culpa, ele matava um inocente. E naquela época também, quando se alguém matava alguém também, se derramasse sangue na vida de um inocente, ele pagava com o seu sangue também, era sangue por sangue. Havia pena de morte. E aí matava aquela pessoa para dizer assim: então você matou fulano, então você vai morrer, porque houve sangue derramado nas tuas mãos. Você está com essa culpa da morte dele. E assim nós estamos, o povo, a humanidade foi vivendo essa situação, e todos nós, às vezes, o que fica no nosso coração é aquele sentimento de culpa. Por que fizemos isso? Por que fizemos aquilo? Nossa, eu sou tão pecador, sou tão isso. Não é assim, às vezes, que a gente fala: nossa, Senhor, eu não sou nem merecedor daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, a gente vê que foi cumprido. Uma vez por ano eles iam lá para participar, matavam o cordeiro para receber aquele sangue, e era a remissão dos seus pecados. Mas em Hebreus fala que depois que Jesus morreu na cruz, o autor de Hebreus fala assim que nunca mais precisou se matar um cordeiro, porque o próprio Jesus foi o Cordeiro Santo, enviado por Deus para nos purificar e matar. Até os dias de hoje o sacrifício de Jesus continua. Ainda o autor do livro de Hebreus fala que muitas das vezes eles tentaram trazer de volta, esse negócio de matar, de querer sacrificar pelo sangue. Mas o autor de Hebreus falou assim: não se deve mais, porque a antiga lei foi rasgada, foi quebrada. Hoje nós estamos vivendo um novo, porque Jesus, ele realmente pagou e ele cumpriu exatamente todas as profecias. Tanto o profeta Isaías, que já falava sobre o nascimento de Jesus, como todas as situações que Jesus passou, e quando aqui na cruz foi cumprida todas as etapas. Você vê que as pessoas estavam aqui zombando, rindo, dizendo para ele: desce daí,
Faz alguma coisa. Você não era aquele que andava sobre as águas. Você não era aquele que fazia a multiplicação dos peixes e dos pães. Você não era aquele que fazia a transformação da água em vinho. Você não era aquele que curava os leprosos. Você não era aquele que dava vista aos cegos. Por que agora você não faz nada? Porque naquele momento estava sobre ele o meu pecado e o teu pecado. E naquele momento ele não era realmente a Jesus que estava fazendo todas as obras, mas naquele momento ele estava pagando uma dívida que era minha e era tua, a dívida do homem. Por isso hoje nós cantamos aqui, nós te agradecemos, nós louvamos. Queridos, a igreja tem perdido o fundamento da Santa Ceia, o ato que nós estamos realizando aqui. Não é mais um rito, não é mais uma cerimônia, mas nós estamos aqui lembrando de quem é Jesus na nossa vida e por que precisamos do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Oh, aleluia! Quando você participar da ceia hoje, meu querido, não sinta somente o sabor do suco de uva, não sinta apenas aquele pãozinho Seven Boys, pão Puma, mas que você possa sentir: eu estou agora ingerindo o corpo de Jesus na minha vida, que servirá como saúde. Eu estou bebendo suco de uva, que não é mais agora o suco de uva, mas representa o sangue do Cordeiro derramado lá na cruz do Calvário sobre a minha vida. Quando você ingerir aqueles dois itens, Jesus disse assim: todas as vezes que vocês reunirem em meu nome, todas as vezes que vocês reunirem em meu nome, lembre de mim, lembre do sacrifício, lembre daquilo que foi feito e foi realizado por você na cruz do Calvário. Quando a gente olha para a cruz, a gente fala assim: gente, que amor é esse? Que fidelidade é essa por nós que somos pecadores? Somos tão ingratos, né? Às vezes a gente é tão ingrato, às vezes a gente é tão assim: tanto faz como tanto fez, e não é. Esses dias eu estava pensando, meditando, por quê, né? Veio uma pergunta: por que a gente vem na igreja? Por quê? Né? Fiz uma pergunta e mais na hora o Espírito Santo colocou algo no meu coração dessa maneira, e dizendo assim: não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Deus, eu sou servo. Então eu estou aqui, eu venho aqui para agradecer, para louvar, para ouvir a palavra, principalmente para ter comunhão com os irmãos, né? Hoje eu vi aqui alguns irmãos que saltaram o meu coração de alegria, né? Eu faltei 2 domingos, teve um domingo que eu estava viajando e outro domingo passado que o pastor Luizinho me convidou para pregar no 7º aniversário da igreja. E como vocês fazem falta, gente do céu, como a igreja faz falta, né? Cheguei ali, abracei a Maria, nós também estava com saudade de você, né? Oh, irmãos, como vocês fazem falta. Então esse momento de comunhão é tão gostoso. Esse momento de ver o rostinho de vocês, logo mais à noite eu vou ver o rostinho dos outros irmãos, e é muito maravilhoso. Esse é o momento que estamos compartilhando. Nós vamos compartilhar aqui a vitória de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Quando a gente dobra o joelho, a gente fala assim: já está pago, diabo, né? O diabo pode vir e falar: mas você pecou, você fez isso, mas já foi pago na cruz do Calvário. O Senhor vai remir todo o meu pecado. E eu quero falar nessa manhã sobre um homem que eu já preguei aqui, mas eu adoro essa história. E eu vou dizer para vocês, preparando esta palavra, meditando nessa palavra, todas as vezes eu choro, tá? Então se eu chorar aqui, eu vou dizer para vocês que me toca muito nesta passagem. É sobre esse homem que a Bíblia fala muito pouquinho, Simão Cirineu. Eu tenho um parente nosso lá por parte da Rita, que o nome do menino é Simão Cirineu. A mãe colocou Simão Cirineu. E aqui a gente fala e estuda um pouquinho sobre esse homem, Simão Cirineu. Quem foi esse homem? Esse homem foi no momento da queda que Jesus estava carregando a cruz. Ele é chamado para carregar e levar e conduzir Jesus até o lugar da crucificação.
E é interessante, quando a gente estuda a história dele, a gente vai analisar a história dele, e a gente tem que voltar um pouquinho para trás, bem para trás, para a gente entender um pouquinho. A gente tem que entender dos costumes, né? Primeira coisa, os costumes. Todo filho primogênito, tá? Todo filho primogênito. Quem é primogênito aqui? Quem é o primeiro filho aí da casa? Ah, você, Adriano? Ah, Adriano é primogênito. Você é de Rubens primogênito? Não? Tem mais gente? Você é primogênito? Não? Tem uns par, né? O William falando, tem uns par na minha frente. Não, né? Todo primogênito. Você é primogênito, Benê? Não? Tem mais ainda. Todo primogênito, ele era preparado para ser o mestre, né? Mestre da casa, ele levar o nome da família. Então ele era separado. Então ele entrava e ele começava dos 5 anos de idade, ele ia até os 14 anos estudando os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Mateus, olha, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ele estudava o Pentateuco aqui, porque quando fazia 14 anos, ele se ia na frente dos 70. Tinha lá uma cúpula de 70 homens, que eles ali perguntavam aleatoriamente. Dizia assim, Deuteronômio 28, versículo 3, o que diz? A criança tinha que falar, tal. Aí eles faziam outra pergunta e a criança, tal, de cor. Eles decoravam, eles estudavam. Por quê? Porque ele ia levar o nome da família para frente. Ele seria o mestre da família depois. Ele ia herdar tudo aquilo do pai. Ele ia ficar ali no lugar. Na falta do pai, ele ia ali assumir aquela situação para abençoar as pessoas. E ali ia formar, né, um grupo de pessoas. Ele ia liderar um grupo de pessoas. Seria o mestre. Então as crianças, quando recebiam esta prova, quando eles passavam por essa prova, aquele um dos 70 chegava nele e falava assim, colocava a mão no ombro e falava assim, você está aprovado. Ele voltava para casa. Se ele errasse, um ali, ele chegava, pegava na mão e falava assim, você foi bom, você serve para casar, cuidar da tua casa, da tua família e servir a Deus só. Mas ser mestre, não. Ele era reprovado. Ele podia servir a Deus, ele podia cultivar a família, Andressa, ele podia fazer tudo, mas ele não podia ser o mestre. Então ele recebia apenas um aperto de mão. Mas aquele que era aprovado, ele recebia a mão no ombro. Coloca a mão no ombro de alguém aí perto de você e fala assim, você já foi aprovado através do sangue de Jesus. Oh, glória a Deus, né? Não é gostoso que a gente receber aqui, né? Quando alguém vai dar incumbência pra gente, fala assim, eu tenho uma incumbência pra você. A pessoa não põe a mão no ombro. Você já reparou isso? A pessoa põe, olha, vamos ali na minha sala que eu preciso conversar com você, né? Vai lá. Tem uma coisa boa pra você. A pessoa coloca a mão no ombro pra chamar a gente. Não é? Quando a gente leva os alunos de bombeiro para entrar na sala escura, eles têm que andar um atrás do outro com a mão no ombro, assim, ó, para saber onde está o parceiro, para ninguém se perder. Então a mão do ombro é muito importante. E aí, queridos, Simão Cirineu, segundo, o que conta, que ele era da região africana, Cirene. O Cirineu não era o sobrenome dele, significava que ele era daquela região. Então, se a gente fosse aplicar nos dias de hoje, seria Alexandre Sorocaba, né? E veio da região de Sorocaba. Não é assim? Os cantores lá, né? A dupla sertaneja, né? Como é que é? Sorocaba e... Fernando e Sorocaba, né? Aí ele fala, leva o nome da nossa cidade para muitos lugares. Aí o Brasil todo sabe por causa da dupla. E assim Cirineu, ele representava de Cirene. E a Cirene era na época, era próximo do Egito. E hoje podemos dizer que esse lugar é a Etiópia. E aí, o que está fazendo um africano lá em Jerusalém? Porque ele tinha um sobrenome também, Simão. Simão simbolizava e significava o nome de um judeu. Então por isso que ele estava ali, ele representava, ele veio de Cirene e ele era Simão, ele representava o povo judeu.
E uma vez por ano o povo judeu, ele vai ali para adorar, para celebrar a Páscoa, para agradecer, lembrando da saída deles do Egito. Então quando eles iam para celebrar a Páscoa, eles estavam lembrando da saída do Egito. E bem nesta época da celebração da Páscoa foi o acontecimento da crucificação de Jesus. E ele viajou 1.600 quilômetros. É viagem, hein? Daqui para Brasília dá mais ou menos 1.000 quilômetros. Já imaginou? Ele rodou, né? Não rodou, ele caminhou. Né? Ele caminhou 1.600 quilômetros para participar da Páscoa, para agradecer a Deus. E aí, todo aquele que entrava no templo, não era assim, para entrar no templo entrava com qualquer tipo de roupa. Ele tinha que ter uma roupa branca de linho, que era uma roupa especial. E quando ele fosse entrar, só tinha uma porta para entrar. É assim que é no céu. No céu também só tem uma porta para se entrar. E quando ele entra por aquela porta, ficava ali um dos assistentes do sacerdote. E se houvesse uma marca, se ele tivesse comido um cachorro quente na entrada e derrubado um pouquinho de ketchup, o cara já falava assim: ei, você não pode entrar. Você já imaginou? O camarada viajou 1.600 quilômetros, não poder entrar para receber a consagração, porque o sacerdote naquele momento da cerimônia, ele matava um cordeiro representando, né, o sacrifício de perdão dos pecados. Ele ia para aquela cerimônia. E o que aconteceu? Ele levava aquela roupa, ele levava bem guardado para não mover, para não sujar. E quando chegou próximo da entrada do templo, ele colocou aquela roupa e começou a subir para ir adorar a Deus. E quando ele está subindo para adorar a Deus, vem vindo uma muvuca, um povão, uma coisa. Ele via os soldados batendo em alguém. Então, como as ruas de Jerusalém são tão apertadas, ele ficou no cantinho esperando passar aquela situação. E de repente vem vindo alguém sendo puxado com uma placa de rei dos judeus, escrito sobre, carregando como se fosse um cachorro, alguém ali que estava levando, porque eles levavam a sentença dos condenados, levavam a sentença. E a sentença de Jesus era que ele dizia que ele era o rei dos judeus, e ele estava carregando aquela sentença no peito. E o soldado vinha puxando aquela cruz e dava aquele tranco e vinha puxando, até que em determinado momento Jesus, ele cai. E quando ele caiu, o soldado estava puxando ele de novo, porque a condenação era assim. O dos outros prisioneiros estavam vindo de boa, mas Jesus havia apanhado a noite toda. Jesus já estava bem dilacerado, Jesus já estava derramando sangue. E conforme Jesus vinha andando, arrastando aquela cruz, o sangue ia escorrendo pela perna, ia marcando toda aquela via dolorosa. Você já imaginou? Quando a gente corta um pé, a gente não sai assim andando, aí sai andando pela casa. E Jesus vinha marcando toda aquela caminhada dele antes de chegar na cruz. O seu sangue foi derramado. Quando a gente fala que o seu sangue foi derramado, irmãos, literalmente foi derramado. Aos poucos, Jesus foi perdendo cada passo que ele dava, ele perdia uma gota de sangue. E naquele momento Jesus perdeu o equilíbrio e caiu, e a cruz caiu em cima dele. E quem estava ali no cantinho esperando aquela multidão passar? Simão Cirineu, com a roupinha branca de linho. E aí o soldado fala: ei, você aí. Simão Cirineu fala assim: eu? Você mesmo, carrega a cruz aqui. Você já parou para pensar? O cara viajou 1.600 quilômetros. Veio com a roupinha guardada na mochila, colocou aquilo ali, porque depois ele ia voltar para o povo dele, e ele ia tentar pegar, porque o que acontecia lá dentro na cerimônia? O sacerdote cortava um cordeiro, aquele cordeiro era mergulhado 7 vezes na água limpa, para não ter nada de... Purificava aquele cordeiro, matava o cordeiro, colocava uma esponja para sugar aquele sangue, porque o sacerdote não podia nem tocar no sangue. Se ele tocasse no sangue, aquele sangue já se transformava em impuro. Então ele colocava ali uma esponja, e juntamente com uma madeira, ele apoiava aquela esponja, erguia aquela
com aquela madeira e fazia assim no meio daquelas pessoas que estavam de branco, porque se uma gotinha de sangue caísse das pessoas, era como se fosse um troféu. Ele saía dali vibrando, dizendo assim: uma gotinha no dia da Páscoa caiu sobre a minha roupa. Eles guardavam aquela roupa e trazia. E a ideia e a intenção de Simão Cirineu era que quando ele voltasse depois de 1.600 quilômetros, ele ia apresentar para os seus familiares uma gota daquele sangue, e as pessoas iam falar: nossa, né? Eles iam comemorar aquele momento, eles iam agradecer a Deus naquele momento, eles iam louvar a Deus naquele momento, por aquela gota de sangue que foi, porque significava que quando a gota de sangue caía em alguém, é porque ele foi escolhido por Deus para ser abençoado. E Simão Cirineu queria aquela gota de sangue. Mas agora ele está diante de uma pessoa que estava indo para a cruz, um malfeitor até então. Simão Cirineu não tinha noção nenhuma de quem era aquela pessoa. Para ele era um malfeitor que estava ali. E o soldado fala: então pega ele aí, carrega, leva a cruz dele. E a Bíblia fala que naquele momento difícil, Simão Cirineu pega na mão de Jesus. E quando pega da mão de Jesus, Jesus coloca a mão no ombro de Simão Cirineu com a marca do sangue. Sabe que simbolizava aquilo? Lembra que eu falei no comecinho que quando ele alguém coloca a mão, simbolizava que a pessoa estava recebendo aprovação naquele momento. Olha só, querido, quando nós participamos do sangue do Cordeiro, nós estamos recebendo a aprovação do Senhor sobre a nossa vida. Ele mal sabia daquela situação. Quando Simão Cirineu recebe aquela marca, para ele dizia assim: eu não vou conseguir entrar no templo hoje, porque já marcaram a minha roupa. E Simão Cirineu ergue aquela cruz, carrega Jesus, e Jesus vai acompanhando Simão Cirineu, colocando a mão no seu ombro. E ele leva até aonde o momento lá, né, no Gólgota, onde Jesus é crucificado. E a Bíblia fala que quando Simão Cirineu volta caminhando, as pessoas estavam celebrando, porque o profeta Isaías, ele profetizou dizendo assim: sobre as suas pisaduras seremos sarados. Sabe o que significa isso? Que quando Jesus vinha caminhando, derramando o seu sangue e marcando ali aquela rua com o seu pé, as pessoas enfermas, quando passavam e pisavam naquele sangue, começavam a receber a cura instantaneamente. Aleluia! Oh, queridos, por isso que Isaías falava assim: sobre as suas pisaduras as pessoas eram curadas. E aí começou a ver gente pisava no sangue e falava: tô curado, e começava aquela vibração, aquela alegria. Por isso que aquele que foi crucificado não era um homem comum, não era mais um malfeitor que estava indo ali. Algo estava acontecendo naquele lugar diferente. Oh, meus queridos, e a Bíblia fala que Simão Cirineu, quando chegou lá na entrada do templo, ele foi até tentar explicar o que tinha acontecido com ele, tentar comprar uma roupa. Entrou na Renner para ver se comprava uma roupa, mas já não dava mais tempo, a cerimônia já tinha acabado. Simão Cirineu guarda aquela roupa e volta para casa, coloca na mochila 1.600 quilômetros. Naquela época não tinha um WhatsApp, não tinha nada, a família já tinha preparado um almoço, estava todo mundo esperando, porque ele ia trazer a roupa, né? E a expectativa era: conta para nós como que foi lá. E aí ele chegou, sentou na mesa e começou a contar: olha, aconteceu isso, tinha um malfeitor, eu estava subindo para o templo e tinha um malfeitor e sujou, eu não consegui entrar. E foi a frustração daquelas pessoas. E ele foi contando. Aí ele começou a contar assim: olha, mas aconteceu assim. Mas o que me chamou a atenção é que o sangue dele, conforme ele foi pisando, as pessoas depois começavam a pisar, os doentes começavam a pisar na marca do sangue, e as pessoas eram curadas. E Simão Cirineu tinha 2 filhos, Rufo e Alexandre. E Rufo era o mais velho. Rufo estava sendo preparado para ser o mestre da casa. Estava estudando a Bíblia, estava lendo a Bíblia. E a palavra do Senhor fala que também Jesus não foi com os 14 anos, mas Jesus foi com 12. Você lembra dessa passagem? Que Jesus foi com 12, entrou no templo com 12 anos.
E chamou a atenção que tanto que José e Maria, sabendo de tudo que era Jesus, José e Maria foram embora de Jerusalém, só foram lembrar de Jesus depois de 2 dias. Aí eles voltam correndo, preocupados que perderam o menino Jesus. E quando eles entram no templo, Jesus já estava lá, fazia 2 dias. E eles estavam lá maravilhados com aquela criança de 12 anos, porque Jesus falava a Bíblia de cabo, e ele ia até lá ao final e falando, citando versículo por... Eles estavam, quem é essa criança? Como que ele pode citar tantos versículos? Ele só tem 12 anos. E ali ele estava recebendo a aprovação humana dos 70. Jesus já estava ali sendo mestre, porque ele era o mais velho da família, ele era o primogênito. E eles ficaram tão assim, como esta criança, como que ele estudou tanto assim? Porque ele estava falando de coisas. Ele falava de Salmos, ele falava de Isaías, ele falava de todo o Velho Testamento de cor. O conhecimento estava nele. Por isso, mais uma ação ali de Jesus, mostrando que ele era realmente o enviado de Deus. Aleluia. Você tem dúvida? Talvez você já parou para pensar que Jesus existe. É o que nós estamos cultuando hoje. E a Bíblia fala que Rufus então estava estudando para ser também levar e passar diante dos 70. E ali Rufo começa, peraí, conta essa história, pai. Daí contava a história, daí ele foi lembrando. Não, era assim como se fosse um cordeiro. E Rufo falou assim, Simão Cirineu contando, ele não abriu a boca em nenhum momento, ele não xingou, ele não falou nada, como se fosse um cordeiro. Rufo já começou, opa, o profeta Isaías falava que ele seria levado como um cordeiro santo de Deus, e sobre as suas pisaduras as pessoas seriam saradas. E Rufo então começou a juntar as histórias e falou, pai, você estava diante do Salvador. Quem tocou em você? Nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré, o Salvador, o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, meu querido, nesta manhã receba o toque de Jesus de Nazaré na tua vida. Quando você tomar a Santa Ceia, você vai estar recebendo a confirmação no teu ombro. Você vai estar recebendo a confirmação de bênção na tua vida. Talvez Simão Cirineu não acreditava que nada daria certo na vida dele. Talvez Simão Cirineu, ele foi para receber uma bênção. Ele foi para receber uma vitória na vida dele, para ele levar para sua família. Mas no meio do caminho, situações se levantaram para que Simão se desviasse. E é assim no nosso dia a dia. Situações se levantam na nossa vida, situações se levantam dentro da nossa casa, e a gente fala, por que isso? Eu vim para adorar a Deus e fui parado no meio do caminho. Tem situações que se levantam na nossa vida, mas saiba de uma coisa, Deus sempre está no controle. E de alguma maneira, essa situação ruim, Ele vai transformar em vitória na tua vida. Aleluia! Creia, meu querido, não desanime, porque o Senhor está te aprovando nesta manhã. Ele está te abençoando. Imagine a festa que foi. E a Bíblia fala que depois, aproximadamente mais 30 ou 40 anos, Romanos 16:13, o apóstolo Paulo, ele exalta, ele diz assim, quero saudar Rufus, que foi um homem cheio da graça e do poder do Senhor, grande missionário. Depois de 30 e 40 anos depois, o apóstolo Paulo está exaltando quem? Rufus, o filho mais velho de Simão Cirineu. Aleluia! Ele estava lá pregando a palavra, dizendo, meu pai foi marcado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus, pelas suas pisaduras somos sarados. Nessa manhã você saia daqui sarado, saia daqui liberto, transformado. Vamos orar ao Senhor. Vamos preparar o nosso coração. Vamos colocar nossa roupa agora, nesse momento, a nossa roupa branca,
preparando para nós recebermos o sangue e a marca do Cordeiro. Se você quiser dobrar o teu joelho, dobre. Se você quiser ficar sentado, fique. Mas nós vamos tirar esse tempo. Se você está em tua casa aí assistindo, se você tem essa liberdade, dobre o teu joelho na tua casa se você quiser. Mas nós vamos se preparar para a ceia. Prepare aí na tua casa o suco de uva, um pedacinho de pão. Nós já vamos consagrar. Senhor meu Deus e meu Pai, tua palavra diz em 1 Coríntios capítulo 23, 11 e 23, que da mesma maneira como o Senhor fez naquela noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que será dilacerado na cruz do Calvário. Todas as vezes que se reunirem, lembre de mim. Da mesma maneira o Senhor pegou o suco de uva, agradeceu e disse: esta aqui é a nova aliança. Não precisará mais matar um sangue de inocente, de um cordeiro, para purificar a toa uma vez por ano. Mas o meu sacrifício vai durar por todas as gerações. Senhor, nos perdoa nesta manhã pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor Jesus, pelos nossos erros, por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos, por aquilo que realizamos, Senhor. Não somos dignos, porque muitas das vezes somos falhos. Mas uma coisa é, Senhor, quando nós recebemos, Deus, o teu sangue na nossa vida, o Senhor nos torna digno, o Senhor nos torna purificado. Troca as nossas vestes. Jesus está voltando e a gente precisa estar com as vestes preparadas para entrar na glória, para entrar na vida eterna. Troca as nossas vestes nesta manhã, Senhor. Troca as nossas vestes, Senhor. Troca as nossas vestes, Senhor. Nos abençoa nesta manhã. Queremos, ó Deus, partir o pão. Queremos, ó Deus, participar do sangue de Cristo. Queremos participar, Senhor Jesus, do suco da videira. Nós não sabemos o quando e quando o Senhor há de voltar, mas os acontecimentos estão mostrando que o Senhor está muito próximo. E a gente, como igreja, precisa estar pronta, purificada, liberta, abençoada. Senhor, nos perdoa, Senhor, nesta manhã. Perdoa pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Santifica, Deus, a nossa vida, Pai. Oh, aleluia, 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 Jesus, aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 Jesus. Oricandalabais, oricandalamais. Oh, Deus, abençoa aquele que está em casa nesse momento. Abençoa aquele que está se preparando nesse momento, Senhor. Toca, Deus, na vida do teu filho, da vida da tua filha, Senhor. Transforma, Deus, a nossa vida, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé. Pastor Adriano, os diáconos, nós vamos segurar a bandeja e vamos consagrar agora. Os músicos podem vir aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pastor Adriano vai consagrar a ceia e nós vamos participar. A bandeja vai passar. Eu quero que você segure o suco de uva, o pão, e nós vamos participar todos juntos. Amém? Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Amém, queridos. Depois de tudo que o Senhor falou conosco, depois de tudo que o Espírito Santo trouxe o nosso entendimento, é preciso que a gente tenha uma mudança de atitude. É preciso que a gente tenha uma mudança de
de avaliação. O Senhor falou nitidamente comigo sobre isso. Ceia, esta ceia é santa. Você tem noção disso? Ela é chamada de Santa Ceia. Quando chega o final do ano, as pessoas começam a falar: o que você vai trazer para a ceia? O que vai ter na ceia, né? O que vai ter na ceia de Natal? E do Ano Novo, como é que vai ser? Eu me lembro que eu trabalhava, quando eu trabalhei ainda durante bastante tempo, trabalhava à noite, o pessoal falava: tem a ceia. 1h da manhã, 2h da manhã tem uma ceia. Que era uma janta para quem entrava e estava no terceiro turno. Mas essa ceia aqui, ela é santa. Ela é diferente, ela é santa, ela é única. Ela é santa. Sabe por que ela é santa, queridos? Que ela não existe para saciar a nossa fome física. Ela não existe para saciar a nossa fome. Ela existe para saciar o nosso espírito. Ela existe para fortalecer o nosso espírito. Ela existe para que eu e você sejamos encorajados a continuar, a começar de novo, a fazer de novo. Ela existe porque o Senhor está querendo de novo ser vivo dentro de mim e dentro de você. Jesus está simbolizando que Ele está querendo, através da ceia, ser ressuscitado de novo dentro de mim e dentro de você, para que eu e você tenhamos novamente coragem, autoridade, poder dos céus, para prosseguirmos até o dia que Ele virá nos buscar. Então participe da ceia com reverência. Participe da ceia com amor, com adoração, queridos. Não é um pedacinho de pão puma ou de Seven Boys, como disse o pastor. Não é um suco de uva Aurora. Até pode ter sido, mas a partir do momento da consagração, é o sangue do Cordeiro sobre você. É aquele sangue que... Eu fico imaginando, queridos, a Bíblia diz que se as pisaduras de Jesus, se você pisando no sangue dele, você era sarado. Você já imaginou o poder desse sangue dentro de nós? Pisando nele, ele já transformava, ele fez. Agora você já imaginou ele dentro de você, meu querido? Então você está recebendo o próprio sangue de Cristo dentro de você, para restaurar, para transformar, para sarar, para fazer novo todas as coisas, mas acima de tudo, para nos restaurar. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos apresentar nesse momento essas partículas de pão, esses cálices contendo um suco, mas no nome de Jesus, ó Pai, nós vamos consagrar agora, e este pão será, Pai, partes do corpo do nosso Salvador. E esses cálices contendo o suco de uva serão transformados no sangue precioso, inocente, derramado lá na cruz, para que nós tivéssemos hoje vida e tivéssemos vida em abundância, mas acima de tudo, para que nós entendêssemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Por isso essa ceia é santa. Esse sangue não é de malfeitor, esse sangue é do Salvador. Esse sangue não é de alguém que cometeu pecado, esse sangue é sangue inocente. Esse sangue não é de qualquer um, mas é do primogênito do céu, para transformar as nossas vidas no nome de Jesus. Nós consagramos e abençoamos, e que você possa... Os diáconos já vão servir. Quando chegar para você, segura a sua ceia. Não tenha pressa de participar. Segura o seu pão, segura o seu cálice, e nós iremos participar todos juntos no nome de Jesus. Amém? Pode servir, irmãos, no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Oh, que nesse momento a aprovação de Deus esteja vindo sobre a nossa vida. Não importa como você chegou aqui, mas o importante é que Deus te escolheu. Não importa o tamanho da tua caminhada, o Senhor é contigo em todos os momentos. E nós agora participamos em comunhão do sangue e do corpo de Cristo. Amém e amém. Participe agora do corpo e do sangue de Cristo. Eu queria que você fizesse uma oração por alguém da tua casa que está longe dos caminhos do Senhor.
Tem alguém longe? Vamos orar por eles. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor, aquele da nossa casa que está longe dos caminhos do Senhor, nós oramos agora e pedimos para que o Senhor traga ele de volta. Aqueles irmãos que estão ainda afastados, aqueles irmãos, ó Deus, que estão, Senhor, desatentos, aqueles irmãos que estão distantes, aqueles irmãos, Senhor Jesus, que estão se acostumaram a ficar longe da igreja, da ceia, do dízimo, da oferta, aqueles irmãos que abandonaram, Deus, a tua casa, Pai. Nós levantamos um clamor por cada um deles, Senhor. Oh, Senhor, alcança cada um deles, Senhor. Como todas as manhãs, Senhor Jesus, eu apresento, Deus, a cada membro, a cada vida, a cada família, Senhor. Alcança, Deus, a minha casa, alcança, Deus, a minha família, alcança, Deus, todos os meus, Senhor. Assim como, Deus, naquele dia, Senhor, Simão Cirineu voltou confuso, mas havia uma vitória na sua vida. Nós estamos levando para dentro da nossa casa a vitória de Cristo. Senhor, nós oramos agora, Senhor, e pedimos a salvação para aqueles que precisam e necessitam, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Quero agradecer você que está em casa, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Quinta-feira estamos na campanha, né, do sal. Estamos consagrando o sal, né? Você é sal da terra e luz do mundo. Nós consagramos, você leva um pouquinho do sal para a tua casa. Que Deus abençoe grandemente você, tá? Quiser enviar teu dízimo, a tua oferta, o Ebinho sempre coloca aí o número Pix, tá bom? Abençoar o aluguel ou doar alguma coisa para a gente rifar, a gente tá aberto, né? Pode, sei lá, um Corolla, né, irmã? Né? Corolla, alguma coisa aí, né? A gente sorteia. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essas pessoas que acompanharam a gente, ou aquelas que vão assistir o culto durante a semana ainda. Que haja bênção, milagre em todas as casas, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada vida, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, né? Nós já tivemos aqui um dia maravilhoso, uma manhã gloriosa, uma manhã de bênção. E começou aí um ameaço de chuva, daí a negada já fica, né, preocupado, mas eu louvo a Deus porque você não permitiu que o mau tempo, o barulho do trovão tirasse você da presença do Senhor, né? Bom ter você aqui, viu? Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida em todas as áreas. Amém? Oh, que maravilha, né? Abra a tua Bíblia aí. Mateus 7, versículo 13. Tá? Um texto conhecido. Só para a gente meditar. Entrai pela porta estreita, porque a larga é porta espaçosa, e o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque a estreita é a porta apertada, e o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Amém, irmãos? E a porta larga significa que todo mundo quer aquela ali. A nossa carne quer aquela ali. É as nossas vontades, é os nossos desejos. O povo quer o mais fácil, não é? As pessoas procuram sempre o mais fácil. Mas nem sempre o mais fácil vai gerar em nós aquilo que Deus quer. Porque às vezes o ser humano ele precisa ser confrontado, ele precisa ser disciplinado, ele precisa do deserto em algumas vezes, ele precisa da tempestade em algumas vezes. Na maioria das vezes nós aprendemos mais na dificuldade do que no dia de festa. Porque no dia de festa a gente nem lembra, muitas das vezes a gente não lembra mais das nossas vitórias. Quando a gente conquista as vitórias, a gente passa rapidamente pelas vitórias. Mas quando a gente lembra de um momento difícil, complicado, a gente vai lembrar daquilo que passamos, daquilo que enfrentamos e como vencemos aquela situação. Então, a dificuldade nos leva. E era isso que Deus queria ensinar aquele povo que estava cativo no Egito. Deus leva eles para um caminho mais complicado, um caminho mais difícil, um caminho mais longo. E muitos se perderam no deserto.
que eu e você venhamos a estar atentos e observando, porque já está à porta a volta do nosso Senhor. Amém? Jesus já está voltando, se preparando, o posicionamento do anticristo já está sendo preparado, né? Há uma manipulação para que comece o governo mundial, né? Só o fato de todo mundo já ter se vacinado, cadastramento, tudo isso você já vê que é uma preparação para o anticristo. Você vê aí rumores de guerras acontecendo, e logo alguém tem que levantar e tomar conta do mundo, não somente do Brasil. E até mesmo os presidentes que são colocados, não é o povo que coloca, não é a gente que vai lá. Até os presidentes que serão colocados serão presidentes de posições, colocados por um governo mundial, que já está pronto. Tá? Então, querido, dobre o teu joelho, busca o Senhor, cuida da tua casa, faz como Noé, construiu a arca, constrói a arca todos os dias. Construir a arca é a garantir a salvação para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família. Amém? O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Vamos orar ao Senhor? Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui nesta noite. Queremos te agradecer. Já tivemos um culto hoje pela manhã de Santa Ceia. E hoje não será diferente, será mais uma vez que estaremos na tua casa, na tua presença, para receber o que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos sair daqui edificados, que possamos sair daqui restaurados, que possamos sair renovados debaixo da tua unção, da tua graça, do teu milagre, a tua porção. Perdoa, Senhor, os nossos erros, nossas falhas, e que a mão do Senhor possa dirigir os nossos passos em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio a tantas situações que o inimigo se levanta, se posiciona. Nós queremos profetizar que o melhor de Deus chegará em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, e já estamos tomando posse do que o Senhor tem para cada um de nós. Nós agora se posicionamos, te agradecemos, entregamos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, e te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, pela graça que o Senhor nos dá, e nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos no nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia! Dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Pastora Rosana vai estar ministrando a palavra, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche teus olhos mais uma vez, assentado mesmo. Você vai colocar a tua vida diante do Senhor, diante da presença dEle, porque Ele já se faz presente aqui na minha vida e na sua vida. E nesta noite nós viemos aqui, ó Pai, para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra. E eu sei, ó Pai, que o Senhor tem contemplado o coração de cada um de nós aqui nesta noite, na tua presença, ó Deus. E que tudo que nós viemos fazer aqui, ó Deus, falar, receber, seja para a honra e glória do teu nome. Porque quando nós nos colocamos diante da tua presença, o Senhor tem milagre a fazer. Quando nós nos posicionamos, ó Deus, Urixibri canta na posição de filhos, o Senhor se posiciona na posição de pai, para abençoar. Aquele pai, Rebanabe, Ashire canta, que quer conceder a vitória, Ramashiri, a cada um dos teus filhos. Então eu quero te pedir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abre o nosso entendimento nesta noite e nos conceda a compreensão divina do Teu Espírito Santo para entender, compreender e receber tudo aquilo que o Senhor irá falar aos nossos corações nesta noite. Pai amado, o Senhor conhece o dia de cada um como foi, Rabanabi, Ashidecanto, Comahais. O Senhor conhece as necessidades de cada coração aqui presente, a maneira qual entrou, a maneira qual está agora diante do Senhor. E eu sei, ó Pai, que corações estão aqui, Senhor, de Cantanábia, sedentos de Ti, sedentos da Tua presença, da Tua palavra. E a coisa mais linda e gloriosa é saber que quando nós nos colocamos diante de Ti, o Senhor tem resposta para nos dar.
O Senhor tem vitória para nos conceder, ó Pai. Ramanabia shide canto como anébia shebahaias. E através, ó Pai, do Teu Santo Espírito, aleluia, que o Senhor venha intervir na vida de cada um aqui, ó Deus, Urixábias, colocando as palavras de oração e de clamor, Anaracírias. Porque até a nossa oração, se o Senhor não conceder, Uricam, Tarabaxia, nós não temos nada. Ah, Senhor Jesus, Urixebiricam, Tanábia, então nos dá um coração sensível à Tua voz. Um coração maleável, Uricam, Denábia, onde vem, ó Deus, conceder o perdão àqueles, ó Deus, que têm nos ofendido. Conceder, ó Deus, a graça e a misericórdia, Uricam, Denábia, para aquele que tem, ó Deus, nos afrontado todos os dias. Às vezes na nossa casa, às vezes, ó Deus, um conhecido, um parente, não sei, Uricam, Derábia, Nabanábia, mas o Senhor está ordenando, libere perdão para esta pessoa. Libera perdão, Ramanabia Xericanta, para que a palavra do Senhor venha surtir efeito na tua vida nesta noite. Para que a palavra de Deus venha se manifestar, Ramanabashiriamdenábia, para que o doente seja sarado, aleluia. Oh glória, Xericantarabashiandaramanabia. Vai se preparando para receber a palavra de Deus nesta noite, Orianderápia. Comece a falar com Deus, ore, Oxiribicantaramanabbia, clama por Ele, Arabashiriandaramanabia. Glorifica o nome santo do Senhor nesta noite e receba a porção de Deus para a tua vida, Arabalábias. Ah, Espírito Santo, canta e ouve, ai, Shemihas. Oh, Libraev, Acharalai, Choricandei, Xerimihas. Oh, Libralab, Achericantoribanei. O Senhor sabe, Arabachei, a cada vida, Arebanai, Xeribirei. Então clame, Arabai, Xeribiriai, Xeribicai, Lerihai, Arexe. Liberta verdadeiramente cada um, Guererai, Xibirias. Liberta para receber, Shurican, Toromanai, Sheirabahas. Oh, Yaracalhas, Turicai, o Senhor é Deus aqui. Haramai, Xeribahas. O Senhor nesta noite, através da palavra Aracandaramai e do Espírito Santo, Ele ordena que você, Aramanabia, Xabia, canto como rábias. Se prepare para receber, Aramanabia. Se prepare para ouvir a palavra de Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E aí deixa obrias. Que nós podemos entrar na presença dEle. Temos que reverenciar Churicanderai. Temos que dizer, Pai, eu vim para ouvir a tua voz, Uricanta e orei. Ai, achou a balaia. O Senhor vai falar contigo, e a gaego e abarás. Prepara a tua alma para receber o poder, Chuiquei, Cuminei, Xomihai, o Névias. Prepara-te, Derábias, pois o Senhor quer falar contigo nesta noite. Olha, canto e umenai, juitecoeu, ebei. Sabe por quê, Icanalábia? Porque você fez uma pergunta, e a cante, onemanai, e ele diz, eu vim para te responder. Oh, glória, Shoamaia, eu sou o Senhor da tua vida, desta igreja, deste lugar, tu e canto e amarraia, tu és meu, tu e abo.
em mistério, igreja. Vai orando e sentindo a presença dele. Isso é bom, isso é bom de Icandeia. Deus diz: eu quero encher os vasos nesta noite, o Icandeia. Eu quero encher de unção nova, e o Icandeia, o Idiberrei. Há uma unção do céu sendo derramada. Há uma unção de Deus sendo derramada sobre ti. Não há nada, que vai impedir o meu agir, diz o Senhor, na tua vida. Sabe por quê, Guiedastou? Porque eu sou o teu Senhor. Igreja, Jesus é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso na minha vida e na tua vida. Ah, Ramanábia, os nossos olhos não podem ver, Ramachóbia, e nem contemplar a glória que está neste lugar de Uicandehaya, mas nós podemos sentir a presença do Senhor nesta noite, a presença dEle neste lugar. Oricantarabachu Yandei. Sem decábias, o Senhor de Inebadébia está indo ao teu favor agora. Ele está movendo a tua causa, Aretinei, Churiquereia. Somente creia que Ele é Deus da tua vida. Ele diz, Abaiaque, a Tomahaia, que Ele está tomando a posição com minivácias para você marchar. Continua marchando na minha presença. Continua buscando a minha presença. Oh, aleluia! Oi, canto como anaias. Glorioso Deus, sabe, irmãos Uricheberábias, nós não podemos entrar aqui de qualquer jeito, Ramanai, nos habituarmos a entrar como se fosse hoje é domingo, amanhã é quinta, amanhã tem culto, amanhã temos oração. Não, na presença dEle nós temos que nos preparar espiritualmente, o Icandehai. Nós temos que nos posicionar na posição de servos, de vaso, porque Deus quer tirar, como Arábia, tudo aquilo que não provém dEle e encher o vaso novo, aleluia. Fazer da tua vida um vaso novo, um vaso restaurado na presença dEle, Aracanta e Abaxei. Oh, Xuias, oh, Iderras. Aleluia, Jesus. Deus poderoso santo, eu já creio, ó Pai, que o Senhor já está falando ao coração de cada um de nós, a tua palavra sendo ministrada. Ah, Jesus, oricante, oderácias. Oh, Espírito Santo, abiatianerábias. Oh, Espírito Santo, e cástias, Jesus, cutuliábias. Tu sabes o tchenebiçaia, como te levasses, corianderechebirais. Ah, irmãos, nós precisamos sentir a presença de Deus. Nós precisamos sentir a alegria do Espírito Santo. A alegria de servir a Deus de verdade, Aracantorobaxias. Na certeza, Aracandaracharabácias, que Ele se faz presente na tua vida, Aramá. Não importa a maneira qual você entrou aqui nesta noite. Deus diz, Arácias, eu trabalho, Ramanácias. Eu opero, Shibirás. Somente creia, Libra, Sibo, Remanácias. Aleluia, Jesus. Irmãos, esse mesmo Espírito, Deus tem ministrado ao meu coração aqui agora. Salmo 121. Oriandaramábias. Eu estou com meus olhos fechados, bichibricais, porque eu estou em espírito, machuriás. Eu tenho buscado a presença do Senhor na minha casa, na minha vida, e eu tenho falado muito com Deus. E não é para a minha glória, não, chibriáceas, mas eu tenho falado, Deus, abençoa aquela igreja, abençoa aquele povo. Abençoa os nossos pastores, obreiros, músicos, urichibricaias.
E essa madrugada, Biaçaias, eu estava ali, eu não conseguia dormir. Eu falei, Senhor, que insônia é essa? Chibicais. E o Espírito Santo ministrava ao meu coração, falou, às 3 você vai dobrar o seu joelho, porque eu quero falar contigo. E foi a coisa mais linda, irmãos, a presença do Espírito Santo. E eu disse, Senhor, eu quero entrar na tua presença, eu não quero ter pressa de sair. Eu não quero ter pressa, Senhor, de sair da tua presença, porque eu quero ser vaso nas tuas mãos, Uricanderábias. Eu quero ser cheia de ti, do teu poder, porque tem vidas precisando, Senhor, Chubiricais. Eu preciso de ti, mas tem vidas precisando também. Eu comecei a orar, eu comecei a interceder. E eu comecei a falar com Deus, e o Senhor ministrava o meu coração. E ele dizia, Rabanábia, Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a palavra desta noite para a minha vida e para a sua vida, Oricantarabachebehais. Quantas vezes você, Ramanai, tem olhado à tua direita, à tua esquerda, Arachaias? Você tem olhado para os teus problemas, tuas dificuldades, aquilo que você tem enfrentado, Uricanderábia. E tem se esquecido de olhar para o Senhor, de elevar os teus olhos para os céus. É de lá que virá o teu socorro, Ramanaia. É de lá que virá a resposta, Ramanábia, para as tuas perguntas, Urixe Piriás. E naquele momento eu me senti com uma palavra de 1 Pedro 1,25, quando eu buscava a presença de Deus. O homem é como a erva, ela seca, Ramanábia. Ela volta para o pó, Shuricanta, Arabadábia, e Deus dizia, Aramanai, sem mim nada podeis fazer. Eu quero dizer para você, nem eu, Ramaia, e nem você vai chegar a lugar algum, se não estivermos na presença do Senhor. Sabe por quê, Caramanabi? O Senhor ministrava ao meu coração, Ramai, Chuicanta, Yokomai, Shibicai. A tristeza que você sente, paz. A perda que você teve, paz. Shabadás. Espírito Santo, Akanashubicais. Aquilo que você acha que é difícil vai passar. O Icantenai Shubihas. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aleluia. A palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre na tua vida, na tua casa, na tua família. Quantas vezes nós voltamos atrás, falamos eu irei, eu farei, não vamos e nem fazemos nada. Mas quando nós chegamos à presença de Deus, a palavra de Deus se cumpre. Rabanai. A promessa do Pai se cumpre na minha vida e na tua vida quando nós oramos. A resposta Deus dá quando você clama, quando você chora, quando você busca a presença dEle. É por isso que eu falo, Ramatianai Komperrai. O cansaço vai passar. Esse vazio vai passar, Ramanai. Essa solidão vai passar, esse aperto, essa angústia vai passar. Sabe esse medo que você sente também vai passar. Mas a palavra do nosso Deus, ela permanece. Ela permanece de pé. O homem, Rominabias, eu e você, às vezes sentimos medo do amanhã. Sentimos medo disso e daquilo. Uricanderábia, Chibicanto, Comahai. Sentimos às vezes um sentimento de Jamai, Conteve, Assobiai. Um sentimento de Rabiassíria, de Ramachíria. De rejeição, de desprezo. Talvez. Ramianas. Mas o Senhor, Rebiriás, Ele sempre está vindo ao nosso encontro. Ele sempre está estendendo as mãos para nós.
É por isso que ele dizia nessa madrugada, eleve teus olhos. Eleve teus olhos para os céus e você virá o socorro. Não espere não, irmãos. Surixírias, você passar por problemas, por dificuldade. Não espere não, você passar momentos difíceis. Porque o Senhor, Ele diz, Icésias, eleva os teus olhos. É de lá, Minécias, que eu irei te abençoar, de direis, teus Crécios. Para de olhar, Aramassíria, para de ser egoísta, de olhar para dentro de você e achar que você é um coitado. Pare de olhar para você, Abarácias, e achar que só você passa dificuldade e problema. Pare de olhar para você, dentro de você, e achar que delicília, que você é o bom. Chibiácias. O Senhor diz, os esquilicírias, os céus e a terra podem passar, mas a minha palavra não. Está chegando o tempo de Deus cumprir a promessa, a palavra que delicírias. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. Regue o Espírito Santo na tua vida com óleo, com milicias, com berastes, com bricérias. Ábias, sábias, cotudivácias. O Senhor sabe o quanto tem sido difícil para você esses dias. O Senhor sabe o quanto você tem passado dificuldade na presença, Ramalastébias. Ai, como você tem medo. O Senhor diz, eu te conheço, como você tem medo. Mas olha, Ribissábias, não tenha medo do amanhã não, porque eu sou aquele que destébias tais, eu sou aquele que ama Chias, que trato com o hoje e com o amanhã na tua vida. Sabe por quê, Buiriácias cais? Porque você está na minha presença. O Senhor, o que é meu já está sendo separado. O que é meu já está sendo guardado, protegido, Uricamderábias. A afronta vai vir sim, Chubiás. A luta vai vir sim, Xiribicárias, mas eu sempre vou aparecer, diz o Senhor. Eu sempre vou te socorrer, diz o Senhor, Tchuicanderai. Mas para isso é preciso permanecer na presença dEle. Mas para isso é preciso fitar os teus olhos no alto, elevar os teus olhos para Ele. Alicanderás. Oh, Xibiricaias. O Salmo 51, versículo 10 diz uma palavra. Cobriaste Siricanderábias, que Davi, quando ele estava em pecado, ele começou a falar com Deus e a confessar e dizer, Pai, não aparta de mim o teu Espírito. Irmãos, é tempo de você dizer isso para o Senhor, não aparta de mim o teu Espírito Santo. Porque às vezes o pecado tem feito a separação entre nós e o Espírito. As palavras, nosso comportamento, nossas atitudes, tem nos separado do Espírito Santo. E o Espírito Santo, às vezes, ele tem se excluído de nós, o Rixibri canta, e aí a hora que você sente aquele vazio, você sente no meio de tanta gente, no meio de uma multidão, você vê que não tem ninguém do teu lado. A palavra de Deus diz que nós precisamos confessar o nosso pecado. Não tem como nós usar duas vestes. A veste do Espírito e a veste do pecado, da nossa carne. Nós temos que rejeitar o Obiricantoromanabiá, porque nada que da Arabaxíria, que está em oculto da Arabaxíria, permanecerá em oculto, porque o Senhor diz, eu trarei a luz, a revelação, Ramanabaxê. E às vezes você pergunta, isso é de Deus, Urixibiricai. Eu nunca vi um negócio desse, Uricandarabaxia. E o Senhor diz, Ramanábia, é Deus sim, é o Senhor sim, Aramanábia. É o Senhor te preparando, Uricanderábia. É o Senhor nos preparando, Uricandenábia. É tempo de trocar as vestes, Orixê, Buricantaia. É tempo de buscar a presença de Deus.
É tempo de colocar a tua casa em ordem, Tchacanabanaia, porque a qualquer momento o Senhor pode te chamar, me chamar, Uicantecai, Shemecai, Chamarraia. Em nome de Jesus, igreja, Abiasabarrai, quando você vir para o culto, não venha de qualquer maneira, de Aracácia, aqui não é um passeio, Chibiricábia, mas aqui Dericaderábia é o lugar onde o Senhor diz, eu quero regar a tua alma, o teu espírito, fazer ele encher da minha porção, da minha graça, Aracanto e Adaraxê, o Senhor quer que eu e você, Rabachai, nós estejamos prontos. Diadericória, muitas coisas ainda vão acontecer, muitas coisas ainda nós vamos passar, mas para que eu e você, Ramanai, tenha o livramento, nós precisamos elevar os nossos olhos para os céus. Eleve os teus olhos para os céus, eleve os teus olhos para os céus, pois é de lá que virá o socorro. É de lá que virá, Ramanabi, Achebe, cai a presença do Senhor. É de lá que virá a resposta para a tua vida. O que nós estamos precisando é de orientação. O que nós estamos precisando é ser conduzidos, mas pela verdade. Nós estamos precisando ser abençoados, instruídos pela presença do Senhor. E a instrução vai vindo alto. Baramanábia, o caminho para você percorrer vai vindo alto. Decai. Para de se preocupar com amanhã. Para de se preocupar com aquilo que você tem a fazer. Tcherecantai, mexiricam, tocomaraia. E comece a se preparar na presença de Deus. Comece a se revestir. Não adianta você aqui pôr as vestes do Espírito, Rebanábia. E lá na tua casa. E lá fora, Aricandenábia, você pôr a veste do pecado, da prostituição, Ramachi. Não adianta você pôr a veste aracandaramachia do palavrão dentro da tua casa, da intriga com a tua esposa, com o teu esposo, da intriga com teus filhos, das palavras de maldições, urixebricanto comarraia, abra xemicaia, abra a tua boca, aramachíria, para glorificar o nome do Senhor, abra a tua boca para exaltar o nome do Senhor lá dentro da tua casa, abra xedicantecamanaia, troca as tuas vestes de pecado pela veste de louvor, Ramachíria. Troca vestes e cinza, Arabachiri Canterábia, pela veste de oração, de clamor, de revestimento, de unção na presença de Deus. Ori cantaraba canto comanábia. Ericantalaba suriandaraba cheia. O Espírito Santo vai à tua frente. Abia sob canto comarraia. Ele vai te conduzir, Arabáquia. Não te preocupes, Turicanterábia cheia. Ele vai te instruir, Tui cantei capapachepe canto coparraia. Quando você se vê, Tibicai, diante de situações a qual ainda nós vamos enfrentar, Rebidichori Adarai, o Senhor vai nos conduzir. Ele vai, mas isso, Rabachai, o Senhor diz, se você estiver levando teus olhos para o monte. É de lá, irmãos. É de lá, não espere nada de ninguém. Não espere nada, porque nos últimos dias você vai ver muita gente desesperada. Nós vamos ver muitas pessoas, Aramanábia, na contramão do poder de Deus. Muitas pessoas fugindo, Ramanábia, da verdade, Iricandenábia, sendo enganado, Iricanderábias, porque não está com os olhos fitados em Deus. Esses dias eu ouvi uma mensagem, Iricandarabashiri Andanaia, a qual um pastor pregava e ele dizia, Iricanderabia Shobecai, não adianta você querer ir na contramão de Deus. Haramanabia, aqui você glorifica, você exalta, mas lá fora, Ramanábia, você se mistura com o ímpio, concorda com o ímpio, Orecadanaia, ao invés de pregar para o ímpio, ao invés de falar a palavra para o ímpio, Ramanabaxé, você concorda, Iricandenábia, e você esquece de representar Jesus na tua casa, na tua ramachia, no teu trabalho. Não taramanachai, não concorde com as coisas erradas, não concorde com as coisas que falam de Iricandenábia, de que haja aramachúria dentro de você, um espírito rebarábia, um espírito voltado a Deus, que fala, não, Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor dos meus negócios, Ele é o Senhor do meu emprego, Ele é o Senhor da minha casa, da minha família, dos meus filhos,
Uricandaramanaya. Ele é o Senhor desta igreja, Aracandaramanaya. Você que está em casa, Aricandanábia, busque a presença de Deus. Às vezes nós achamos assim, Geremanabia Xerecai, que ouvir um culto online, Aricandanábia, é bom, porque às vezes nós não temos como sair dentro da nossa casa, mas nós precisamos também vir na igreja. Nós somos a igreja, nós somos a coluna, nós somos a parede, Aracandaramanaya, nós somos a ferragem, os tijolos, Uricanderabia cheia, nós somos Uricandenábia, o alicerce, Uricandarabanábia. É por isso que o Senhor diz, Uricandenai, que Ele vai revestir o teu povo, que Ele vai dar armas, Aramashiria, Ele vai dar armas, Aramashiri Candenábia, a qual você vem, Aramachia, a guerrear dentro da tua casa. É tempo de salvação, é tempo de buscar a presença do Espírito Santo, aleluia. Vamos acordar a igreja, vamos Camanaste, vamos lá, Bachana, Cantaneide, Duiadaia, Xericai, vamos buscar o Senhor, porque tem muita gente brincando de servir a Deus, tem muita gente brincando de buscar a presença de Deus, tem muita gente glorificando de qualquer jeito, de qualquer maneira, não reconhece o Senhor, não tem reverência com o Espírito Santo, fala mal do irmão, fala mal da irmã, critica, Manabe, o pastor, Arabashiri, a pastor, o obreiro, o músico, fala mal de um, fala mal de outro, Uricanderábia, e quer o que de Deus, espera o que de Deus, Uricandarabashiri, Candenábia, aí Turibalabasheia, nós precisamos confessar o nosso pecado, pedir perdão de Uricandenai, pedir a força, a grandeza de Deus, Uricanderai, elevar os nossos olhos para o céu e falar, Senhor, Uricanderábia Shai, enquanto eu estiver aqui na terra, eu quero buscar a santidade, o teu poder, a tua graça, o teu Espírito, porque muitos de nós não recebemos resposta, Aramanai, solução, porque nós, Arebashiri, Abalai, temos levado Deus de qualquer maneira, temos levado Deus de qualquer jeito, nós precisamos parar de ser criança na fé, de ser meninos na fé, olha a responsabilidade que Deus me deu, te deu, de Candanai, de sermos a igreja dele aqui na terra. Fale de Jesus para as pessoas, fala do Senhor, do poder, da graça, do que ele tem feito, talvez você diga, mas eu não tenho o que falar, Deus não tem feito nada na minha vida, mas que você possa repreender isso, porque a terra machide cai, o nosso respirar é o Senhor. É sério, irmãos, nós precisamos elevar os nossos olhos na presença de Deus. Eu não estou aqui de olho fechado não, porque eu quero, viu? Eu estou aqui com os olhos fechados, Ramenábias, porque eu estou em espírito, eu estou em reverência à palavra. Eu creio muito no Senhor, no poder, na grandeza, na glória de Jesus, na minha vida e na tua vida também. Eu creio que Deus está em movimento para nos abençoar. Deus está dando grande livramento aqui, irmãos, para mim e para você. Deus está dando livramentos para mim e para você de coisas que nós nem sabemos, que nem chegou ao nosso conhecimento ainda. Deus está te livrando, Deus está te protegendo, Deus está protegendo a tua casa. Talvez você diga, meu filho, meu esposo, minha esposa, e vice-versa não estão aqui na igreja, mas você representa a tua casa e grande será o livramento do Senhor, aleluia. Grande será o livramento do Senhor para a tua casa. Deus está falando, Uricandenábia, não é tempo de cuidar da vida dos outros, é tempo de cuidar da sua vida. É tempo de você cuidar de você, da tua casa, do teu esposo, dos teus filhos. É tempo de você clamar nas madrugadas, Uricandenai, pelas manhãs. Se você não pode dobrar o teu joelho, dobra o teu coração na presença dEle. Oricandalabaxu, Uricandaramanabaxebe, canto comanais. Aleluia, Jesus. Nós temos que aprender que talvez Deus esteja no silêncio com a tua vida. Você fala, mas Deus está em silêncio. Há um silêncio dentro da tua alma. Você não sente mais a presença de Deus. Você não consegue ver mais o agir de Deus. Você não consegue mais observar as bênçãos e a vitória dentro da tua casa. Você não percebe mais os livramentos a qual o Senhor tem dado. Mas o Senhor está trabalhando a teu favor. E quando nós entramos aqui na presença dEle, Ele está trabalhando ao nosso favor. Porque você tem que entender que isso aqui não é físico, é espiritual. Isso aqui não é eu olhar para você, você olhar para mim e ver o que dele candaraba e achou de candenábia, o que está acontecendo. Você tem que começar a entender que o espiritual, ele candenábia, é Deus que batalha. É Deus que peleja por mim, por você, ele candenábia no espiritual, mas nós precisamos nos posicionar na posição de vaso.
Porém, se o vaso estiver trincado, porém, se o vaso estiver vazio, uricandenábias, Deus, Ele quer refazer o vaso, Ele quer encher o vaso novamente. E quando Ele fala de encher, de refazer, Ele está dizendo, eu quero te abençoar, tem bênçãos para você. Eu quero derramar sobre a tua vida a porção do meu Espírito. Eu quero selar na tua vida o plano de salvação. Tem muitas pessoas morrendo e achando, eu morri, eu vou na glória, já aceitei Jesus, me batizei nas águas, já fui batizada com o Espírito Santo. E agora, eu tenho a certeza que se eu morrer, eu vou para a glória. Mas você tem a certeza que servir a Deus, muitas pessoas falam, é tão difícil servir a Deus. Não, se você obedecer a Deus e os mandamentos que estão na palavra de Deus, se você buscar o Espírito Santo, porque é nele que nós temos força, é nele que nós vamos encontrar força para vencer todos os dias. Ainda que eu venha pecar, que você venha pecar, mas que nós possamos reconhecer. Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu falei do irmão, porque eu me levantei contra aquele irmão, contra aquela irmã, contra aquela casa, contra aquela família, contra aquelas pessoas. Irmãos, nós temos que falar para Deus, renovar a nossa salvação, ter misericórdia de nós todos os dias. Todos os dias fazer uma oração, Senhor, renova a minha salvação na tua presença. Senhor, tira a minha vida do pecado, uricandenábia. Eu sou carne, uricandenábia, e o Senhor é Espírito. E é com o Senhor que eu vou vencer, é com o Senhor que minha casa vai ser abençoada. É com o Senhor que as portas vão se abrir, é com o Senhor que milagres vai acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família. É isso que nós precisamos entender. Deus está abrindo a nossa mente. Deus está nos concedendo entendimento divino, para que nós possamos receber tudo aquilo que é direito nosso na presença dEle. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração, guarda esse versículo no teu coração, e leva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa semana mesmo que passou agora, nós tivemos uma notícia muito triste. E eu quero compartilhar com vocês, porque para você ver até onde o pecado leva. Esses dias, um rapaz, um senhor, vamos dizer assim, desde que ele era casado, ele separou da esposa faz mais ou menos 1 ano e meio. E continuou no pecado. Ele continuou. E eu trabalhava na casa dessa pessoa. E essa pessoa chegou em mim e falava assim, ore por mim. Eu orava, mesmo sabendo de tudo aquilo que ela estava fazendo. Um senhor de 65 anos. E eu coloquei a vida dele em oração umas par de vezes. Aí um dia, eles me dispensaram porque o casal se separou. Faz mais ou menos, 1 ano e meio mais ou menos. E quando ele se separou, ele continuou no pecado da prostituição, continuou no pecado do engano. E a vida desse rapaz era ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. Só para se prostituir. Um dia eu falei para ele, pare de brincar com Deus. Porque vai chegar uma hora em que Deus, em que o Senhor não vai ter mais misericórdia. Porque quando nós somos inocentes na palavra, eu e você, nós não ouvimos, não conhecemos, Deus perdoa. Mas quando nós passamos a conhecer a palavra e o poder de Deus e o poder do Espírito Santo na nossa vida, a cobrança é grande. E aí, esse rapaz se envolveu com essa moça quando ela tinha 16 anos. E outras moças, não era só ela não. Só que ela falou assim, ela se apaixonou por ele de um jeito. E ela falou assim, você vai ser meu, nem que seja debaixo de macumba. E ele vinha para mim e ele dizia, por favor, ore por mim, porque a fulana está fazendo macumba para mim. Eu vejo o vulto dentro da minha casa, eu não durmo de noite. Isso aqui. Eu falei, olha, a minha parte, eu faço, que é orar, mas você precisa fazer a sua. E eu sempre alertando, Quando foi essa semana, fez 1 semana ontem. Ele estava lá na casa dele, levou a moça a morar com ele. A moça tem um menino
de 12 anos. O marido, parece que era traficante, e levou. Os dois começaram a discutir. Por isso que você tem que vigiar dentro da tua casa o que você fala, o que você briga. Ao invés de se levantar e for lá querer afrontar o filho, a esposa, as brigas, vai orar. Não precipite nas tuas palavras, não precipite nas suas atitudes. Essa moça colocou fogo no corpo, nele e nela. Ela morreu, ele está aí, todo cheio de buraco. Agora, ele chora de noite. Ele chora de noite de dor e afronta do diabo na vida dele. E ele fica falando, estou com medo porque o diabo diz que vai me levar. Eu falei, então corra na presença de Deus, reconcilia com Deus. Irmãos, a coisa mais triste, uma moça de 37 anos deixou um filho de 12 anos. Ela colocou fogo no corpo dela. Só que estava ela e ele, ninguém sabe se ele colocou nela ou ela colocou nele. Porque ela morreu, o corpo dela ficou 80% queimado. Na porta da casa, o SAMU já entubou. Ela foi direto para a UTI. Então, irmãos, o diabo não está brincando. E as pessoas que estão brincando com Deus é aquela palavra. Ah, mas eu sirvo a Deus, você serve a Deus. Mas se você servir a Deus de qualquer jeito, o diabo vai entrar e vai arrastar. Porque é isso que ele está fazendo. Não é um nem outro. Quando foi hoje, falei, misericórdia. A minha irmã ligou para mim e disse assim, Rosana, ore pela fulana, porque a fulana tentou se matar uma outra pessoa. Sangue de Jesus tem poder, né? Então nós temos que o quê? Buscar a presença de Deus, irmãos. Não é tempo de mesquinharia, não é tempo de querer ficar reconstruindo, não. Viu? Pecado. Porque às vezes a pessoa fala, eu estou em construção, tá? Sim, em construção do pecado. Nós temos que sair do pecado. Porque nós não sabemos o que o diabo está aí forjando. E principalmente com nós que somos servos do Senhor. Que servimos a Deus e não está brincando, não. E a coisa mais triste, irmãos, é que o rapaz, né, esse senhor, ele está completamente afrontado pelo demônio. Completamente. Mas brincou com Deus. Estava na igreja, estava nas casas, fazendo culto. Vivia e não evangelizou a moça. E não falava de Jesus para a moça. Então nós temos que orar, irmãos. Orar, buscar a presença de Deus. E elevar os nossos olhos, né? Na presença do Altíssimo. E buscar a presença dEle em todo o tempo. Busque a presença do Senhor todo o tempo. Sabe uma coisa que às vezes as pessoas estranham, viu? De eu orar muito em mistério com Deus. Mas desde que eu aceitei Jesus, eu falo muito em línguas estranhas. Eu busco muito a presença do Espírito. Porque tinha coisas na minha vida que eu não sabia, eu não entendia. E eu chorava muito na presença de Deus, né? Então o Espírito Santo, eu aprendi a se alimentar do Espírito Santo. É aquela palavra, nas minhas fraquezas, quando eu não sei orar, quando você não sabe orar, o Espírito Santo intercede. É por isso que é importante você orar em mistério. Você buscar a presença do Espírito Santo. Ah, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas glorifica Ele. Chora na presença dEle. Porque a palavra de Deus fala que tem alguns que são batizados com gemidos inexprimíveis, com choro. Quantas pessoas às vezes não choram mais a presença de Deus, não sente mais a presença de Deus. Vai até a presença de Deus, mas não sente a presença de Deus. Está ali na presença de Deus, mas não sente nada. Por isso que a nossa força é o Espírito Santo. Eu o tempo todo, estou na minha casa cantando em mistério, estou indo trabalhar, eu estou cantando. Eu estou indo na rua, amo andar a pé. Eu estou indo na rua, estou indo na cidade, em algum lugar, eu vou falando com Deus, vou falando em mistério com Deus. Porque isso é se encher. E às vezes a pessoa fala, não tenho tempo de dobrar o joelho, mas você tem tempo de se encher. Dobra o teu coração. Dobra o teu coração na presença de Deus. Seja uma igreja forte, edificada. Vamos ser uma igreja abençoada na presença de Deus. Né? Quando ele fala, edifica em mim, Senhor, uma morada para ti. Peça para Deus edificar o poder dele sobre a tua vida. Para ele edificar o poder dele na sua casa. Você representa a sua casa. E não é auê, não é barulho não. É sentir mesmo a presença de Deus. Né? É você buscar a força do Espírito Santo. Esses dias também eu vi um testemunho que a mãe estava muito doente na cama. A menininha tem 9 anos, pastor. Começou a cantar, a mãe levantou. Os médicos foram fazer exame. A mãe não tinha mais nada. O que é isso, gente? É poder de Deus. É poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. Então, se você for ficar vendo, olha, eu estou passando isso, dando um de coitado, eu estou passando essa luta, eu estou passando essa dificuldade, você vai ficar lá no sofrimento.
Você vai ficar lá. Você nunca vai ver o poder de Deus. Mas nós temos que levantar a nossa cabeça e falar, em nome do Senhor Jesus, edifica em mim, Senhor, uma morada para ti. Habita em mim, Espírito Santo, habita na minha vida, na minha casa, no meu coração. Para quando eu louvar, muralhas cair por terra. Para quando eu levantar minhas mãos para orar, o Senhor vai me abençoar, vai abençoar a minha casa. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós. Para quando a enfermidade vir, Senhor, é adorando ao Senhor, mesmo com a enfermidade, mas elas vão cair por terra, porque o Senhor é o Deus da cura, o Deus da libertação. É isso que nós temos que aprender, a usar a palavra de Deus como arma na nossa vida, né? Às vezes nós vemos aí jornal, fulano matou ciclano, ciclano matou fulano, levou um tiro, levou 2, levou 3. Irmãos, eu vou falar uma coisa, a maior arma que nós temos na nossa vida é Jesus. Com Jesus eu entro em qualquer lugar, você entra e sai em qualquer lugar. Com Jesus ele posiciona você, né, como servo, como filho. Ele faz o inimigo olhar para você e ver a luz, o sangue dele derramado sobre a tua vida. É isso que nós temos que aprender, a usar a palavra de Deus. Senhor, nesse momento de dificuldade eu elevo meus olhos para o monte e eu sei que daí virá o socorro. Está passando dificuldade, está passando luta, Senhor, eu elevo. Faz isso, busque o Espírito Santo, irmãos. Busque, é a coisa mais linda que tem, é a coisa mais gloriosa que tem. Eu me preocupava muito com a minha casa, que eu queria ter isso, que eu queria ter aquilo, que eu queria fazer isso, que eu queria derrubar essa parede e pôr a parede lá, que eu queria pegar o guarda-roupa daqui e embutir lá. Irmãos, acabou isso para mim. Sabe por quê? Porque isso vai ficar, a parede vai ficar, meu guarda-roupa vai ficar, não vou ser enterrada dentro dele. E olha lá se eu for enterrada, olha lá se você for enterrada. Por que eu falo isso? Que dependendo do que a gente morre, não sobra nem corpo. Porque a palavra de Deus, né, que nem eu falei para você em 1 Pedro 1,25. Nós somos como a erva, uma flor. Tá linda. Hoje nós estamos assim, regada, linda, aparência. Amanhã ela murcha, depois ela morre. Se você não cuidar dela, se você não regar, ela vai morrer. Eu quero dizer para você, se você não buscar o Espírito Santo, você pode morrer. Não é só fisicamente, mas espiritualmente. Então nós temos que acordar para a vida e ver que nós precisamos nos despertar na presença de Deus. Para de buscar as coisas terrenas e busque as coisas que são de Deus. Busque as coisas do alto, busque o Espírito Santo. É a coisa mais linda que tem, irmãos. Uma certa vez eu sou muito brincalhona, muito bagunceira, sou uma moleca. Aí, uma pessoa, eu levei essa pessoa para Jesus e essa pessoa disse assim: eu só acredito. Olha bem, irmãos, isso é sério, é engraçado, mas é sério. Eu só acredito que Deus existe quando você, Rosana, está no altar. Porque você sabe a hora de brincar, você sabe a hora de rir, você sabe a hora de ser moleca, mas a hora de falar da palavra. E a família inteira dessa moça aceitou Jesus através da minha vida, para a honra e glória de Jesus. Estão até hoje, para a honra e glória de Deus, na presença de Deus. Então, irmãos, nós podemos brincar, nós podemos rir, nós podemos se divertir, não é se fechar para aquele, ai, agora eu tenho que viver assim, não. Mas nós temos que saber que a hora de reverenciar a Deus, a hora de buscar Deus é buscar de verdade. É se alimentar de verdade. Ah, sentar lá, coisa mais gostosa é sentar e comer. Um prato de comida, aquilo que você gosta, aquilo que você está com vontade, é a coisa mais boa que tem. Mas a coisa melhor ainda, eu falo aí para Deus, Deus, eu quero entrar na tua presença e eu não quero ter pressa de sair. Porque hoje, tudo nós fazemos correndo, né? Tudo. Ah, eu vou ter que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Às vezes o irmão está falando e a gente já está andando, não está nem ouvindo o irmão, já está indo. Tudo a gente faz com pressa. Deus está cansado disso. Deus cansa disso, nós temos que ser mais atentos. Nós temos que dar um tempo para Deus. Eu costumo dizer que a minha cachorrinha ela é a convertida. Toda vez que eu vou orar, ela fica no meu pé. Enquanto eu não levanto, ela não levanta. Eu falo para Orlando, isso que é ser convertida mesmo, viu? É. Então a gente vê que às vezes assim, até a criação aprende, irmãos. Até a criação Deus coloca ali para ficar quietinho. Então a gente vê que a gente também precisa se posicionar dessa maneira na presença de Deus. Então quando você vir na igreja, venha, busque. Né, Nivaldo? Venha, busque a presença de Deus, mas tire um tempo para você buscar o Espírito Santo. Ele é a nossa força. Tem coisas, irmãos, que você nem imagina. Às vezes nós estamos na rua, passa um bandido perto de nós, Deus não deixa ver nós. Passa aquele que olha assim e fala, vou roubar, de repente ele vê, cadê a pessoa? Porque Deus cega o inimigo. Você tem que entender isso.
Amém? Então, irmão, quantas vezes... Uma vez eu estava ali na Emelino Matarazzo, passou um cara, ele xingou de tudo quanto era palavrão. Aí ele foi e falou, também vou dar uma cuspida em você. Daqui a pouco ele foi cuspir, ele falou, cadê ela? E eu escutei ele falando isso. Então, o que é? Deus que nos esconde do inimigo. Amém? Então, vamos buscar. Busca o Espírito Santo. Eleve teus olhos. Está passando dificuldade? Você passa, eu passo, ele passa, o pastor passa. Tudo nós passamos. Maria passa, né, Maria? Não é não? Mas Deus dá vitória. Amém? Deus vai dar vitória. Na presença dele, aprenda isso. Quando nós viemos aqui, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Deus está te abençoando. Deus está dando livramento. Deus está abrindo portas onde não existe. É o que eu quero dizer. Ai, como porta onde não existe? Deus prepara coisas que você nem imagina. Deus prepara a situação para mim e para você que você nem imagina. E não fique pensando que é na grandeza, não. Que não é. Não fique pensando, não, ai, porque Deus vai se revelar para mim assim. Não é assim que Deus se revela. Deus se revela para nós na humildade e na simplicidade. Amém? Então eu vou passar para o pastor, senão nós vamos até a meia-noite. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, mas guarda esta palavra. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E quando você vê eu fazendo repepé de olho fechado, não sossega. Estou brincando, hein, irmão? É que eu fico no Espírito mesmo. Eu quero que Deus me use para te abençoar. E eu creio que nesta noite você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte. Vamos receber a vida do pastor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mais forte para o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor Nilson vai orar pela ceia e nós vamos participar nessa noite no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Amém. Nesse mesmo espírito, nós vamos ministrar a Santa Ceia. Nada mais precisa ser dito, além de tudo que já foi falado, né? Que nós não devemos sair da presença de Deus. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém, queridos? Tudo que a pastora Rosana falou se resume nesse versículo, né? Para a glória de Deus. Estenda as tuas mãos para cá, queridos. Senhor meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te adoramos nessa noite. Nós cantamos louvores, nós cantamos adorações a Ti, ó Pai. Neste momento, Senhor, ó Deus, nós consagramos, ó Pai, este pão e este vinho, Senhor, que simboliza o Teu corpo, Senhor, e o Teu sangue, Pai. O Teu corpo, ó Deus, que nos alimenta para a vida eterna. O Teu corpo, ó Deus, que nos traz cura para o nosso corpo físico, Senhor. O Teu corpo que cura as nossas doenças, Pai. E também o Teu sangue, ó Deus, que nos purifica de todo o pecado, Pai. O Teu sangue que nos purifica, ó Deus, de todo o pecado, Pai. Em nome de Jesus nós consagramos a Ti, Pai. Sentamos à Tua mesa,
Fazemos isto em tua memória, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, nós consagramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode servir, queridos. Esperem para a gente participar todos juntos, tá, queridos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e glória pertence ao Senhor. Feche os seus olhos, queridos. O Senhor nos está dando 1 minuto a mais, queridos, para você fazer um concerto com o Senhor. Peça perdão para o Senhor antes de sentar na sua mesa. Você está com o corpo e o sangue do Senhor nas suas mãos. Você vai prestar uma homenagem ao Senhor Jesus. Peça perdão pelos seus pecados. Prometa se consertar na sua casa. Em nome de Jesus. Nós temos 1 minuto, queridos. Glórias, glórias, glórias seja dado ao nosso Deus. Glória a ti, Senhor. Amém, queridos. Amém. Amém. Participe do corpo e do sangue do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, ó Pai. Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Ó Deus, nós sentamos à tua mesa, Pai. Participamos do teu corpo e do teu sangue, Senhor. Ó Deus, traz a cura para a tua igreja, Senhor. Traz a cura para o teu povo, Senhor. Traz a libertação, Pai. Ó Deus, traz o perdão do pecado, Senhor. Nos purifica, Senhor, para que nós possamos nos apresentar todos os dias na tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dado a ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Se coloque de pé. Vamos terminando o culto nessa noite. Glória a Deus. Amém? Oh, que bênção, né? Culto de Santa Ceia é um culto diferente. Pela manhã nós ministramos e falamos sobre Simão Cirineu, quando recebeu o toque do Salvador no seu ombro, autorizando, abençoando, confirmando. Que nessa noite Deus também te abençoe grandemente. Amém? Sábado, dia 19, nós vamos fazer o sorteio do sofá que nós estamos rifando, tá bom? E se você fica esperto aí, a gente vai anunciar lá no nosso Facebook. Acho que falta poucos números que é pra gente vender. E a gente vai aí sortear o sofá, né? Que foi doado pelo Alex, pela Simone, né? Nós vamos sortear o sofá, você vai poder escolher a cor. Né? Vou entregar lá na sua casa, vai ser bênção no nome de Jesus. Oh, que Deus te abençoe grandemente a tua vida, viu? Você que vai assistir esse culto depois, que Deus abençoe grandemente no nome de Jesus. Eu vou orar por você, que a bênção, que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, em todas as áreas. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua casa, com a tua vida, com a tua família, no nome de Jesus. Amém e amém.